Estamos abrindo aqui mais uma live de reflexão. Hoje vamos tratar sobre um tema muito importante. Daqui a pouco a gente vai trazer a nossa convidada, Sônia Castro, mais uma vez, a pedido de alguns amigos, algumas pessoas que pediram para trazer ela de volta, para a gente dialogar e refletirmos sobre um tema que tem tudo a ver com o nosso trabalho cotidiano no Centro Espírita, lá no nosso lar, que trabalha todas as segundas-feiras no trabalho de desobsessão. Daqui a pouco, a nossa irmã Sônia está entrando e vamos esperar um pouquinho o pessoal ir entrando aí para que a gente possa conversar um pouco mais sobre esse tema tão importante que é diálogo com os espíritos. Quero agradecer a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs que possa deixar aí o seu comentário, que possa deixar aí a sua reflexão, pode também deixar aí a sua pergunta, certo? O seu questionamento, que a gente vai ler aqui o seu comentário e na medida que for algum questionamento, a gente vai tentar responder esse questionamento. Daqui a pouquinho, às 8 horas, a gente estará dando início a mais uma live de reflexão, hoje com o tema Diálogo com os Espíritos. Daqui a pouquinho. Daqui a pouco, nossa irmã Sônia vai entrar comigo. Enquanto o pessoal está entrando aí, certo? Eu vou colocar uma música para a gente refletir um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. Simone está entrando aí. Boa noite, Simone. Que Deus, que Jesus abençoe você. A gente vai colocar uma música, viu, Simone? Enquanto o pessoal está entrando aí, afinal a gente ainda tem aqui uns 8 minutos, certo? Deixa eu escolher. Eu escolhi uma música aqui. Daqui a pouco a nossa irmã Sônia está entrando também. Quando a sombra da tristeza cobriu teus sonhos de ventura. Tudo bom, Simone? Você quiser chorar. Daqui a pouquinho a gente começa nossa reflexão. Enquanto isso, vamos escutar essa música aí. Gratidão a Deus. Quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração. Daqui a pouco a gente entra ao vivo para esse diálogo com os espíritos. E a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja tanta dor. Não, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Eu tô dizendo você de pra lá. Sempre em trevas, mãos mendigam pão. Riso sem razão. Henrique! De chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece grato a Deus, os filhos seus. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamor. Mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você
e talvez volte a cantar. Pedido de prece, Simone Leotti aí, para Wolf Schneider, Raquel Leotti, Maria da Conceição Santos, Aurora e Simone. Sempre abençoe. Vou fechar aqui. Boa noite, irmã Cláudia Germana. Boa noite, irmã Cláudia Germana. Cláudia Germana já está entrando por aí, certo? Uma boa noite, minha irmã. Que a paz de Jesus também esteja contigo. Daqui a pouco a gente vai começar o nosso momento de oração. Daqui a pouquinho eu vou convidar agora a nossa amiga, a nossa trabalhadora do Centro Espírita, Sônia Castro. Hoje temos uma convidada especial, certo? E a nossa amiga lá do Centro Espírita, Nosso Lar. Boa noite, minha irmã, minha amiga Sônia. Tudo na paz, Sônia? Boa noite. Tudo na paz. Tudo na paz. Desejo que na noite de hoje a gente possa refletir sobre um tema interessante que eu convidei especialmente você, minha irmã, porque você trabalha já há algum tempo lá no Nosso Lar. Antes disso, já tem um trabalho com essa parte de diálogo com os espíritos, né? E nada melhor do que dialogar com você aqui sobre esse tema tão importante. E a gente já vê um certo tempo lá no trabalho de desobsessão. E hoje a gente vai falar sobre diálogo com os espíritos. Certo, minha irmã? Pode ficar à vontade, seu boa noite, para daqui a pouco a gente começar. Ok. E aí, minha irmã, como é que você está? Oi? Tudo tranquila? Tô bem, graças a Deus. Estou acompanhada dos meus guias espirituais. Pedi para ele ficar aqui comigo. Uhum. Tá me ouvindo direito? Tô, pode ficar à vontade, viu, minha irmã? Legal. Pode ficar à vontade. Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa reflexão, mas antes disso, tem um pessoal que já está pedindo prece aí. Você pode fazer a prece inicial? Posso. Pode. Daqui a Com pouco. certeza. Deixa eu ver aqui. A gente quer agradecer a cada um dos irmãos que já está entrando aí. Para aquele irmão que entrou agora, estamos abrindo a noite de hoje, noite de reflexão sobre mais um tema importante, na minha opinião, certo? Vamos falar hoje sobre o diálogo com os espíritos, é o nosso tema de reflexão de hoje. Quero convidar cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, para ficar durante essa hora, prestando atenção, colocando aí a sua opinião. O irmão Valmor já está entrando aí, ó. Fiel, irmão Valmor. Simone já está aí. Cláudia Germana está aí. Simone Leotti. Daqui a pouco o pessoal vai colocando suas opiniões. Já tem algumas pessoas aí, viu? Mas aos poucos vai entrando, certo? Minha irmã Sônia, a gente vai começar a noite de hoje, certo? Cláudia. Cláudia. Um abraço para você, viu, Sônia? Ela tá mandando. Gratidão. Tá lembrado de Claudinha, né? Eu sim. Minha irmã, Valmor, Simone tá dizendo que sentiu falta de Valmor e Sônia na quinta passada. É trabalho, né, Sônia? Foi. Às vezes eu chego tarde. Minha irmã Sônia, você pode ficar à vontade para fazer a prece inicial, tá certo? Vamos abrir a noite com a sua palavra na prece, agradecendo a Deus, a Jesus, e trazendo para as pessoas que pediram, nesse momento de prece, o fortalecimento para o Espírito. Pode ficar à vontade, minha. Ok. Vamos acalmar os nossos corações. E vamos falar com Jesus, nosso mestre maior, o nosso guia. Jesus, nós te agradecemos por
profundamente, Jesus, por esse momento, por esse encontro de almas, por estarmos apoiados de tantos espíritos desencarnados que precisam de ouvir um pouco de tua luz, da tua palavra, dos teus exemplos. E pedimos, Jesus, por aquelas criaturas que estão desamparadas, estão nos leitos de hospitais, estão nos guetos, estão em lares desequilibrados, principalmente as crianças que são tão indefesas. Pedimos, Jesus, discernimento, sabedoria, luz, sobretudo, Jesus, compaixão e amor, para que possamos dar o melhor de nós. Pedimos em especial, Jesus, cada palavra que aqui seja dita, escolhida, sirva para o crescimento de cada um de nós, principalmente daqueles que estão inseridos nesses primeiros teu evangelho, teu amor, possamos ter sabedoria nessa noite. Gratidão, Jesus. Gratidão. Graças a Deus. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz e que a luz esteja com todos os irmãos, as pessoas que pediram prece. Temos a certeza de que todos os irmãos estão sendo atendidos, na medida do possível, a essas energias benfeitoras. E abrimos a nossa noite com a permissão de Deus, com a permissão do Mestre Jesus e com a permissão dos bons espíritos. Não esquecendo nossos guias espirituais. Na noite de hoje a gente vai falar sobre diálogo com os espíritos. E eu quero oferecer essa exposição de hoje aos nossos guias espirituais. Nosso irmão Preto Velho, os Pretos Velhos, da falando de Pretos Velhos, os irmãos caboclos e os irmãos ciganos espirituais, além das outras falanges que trabalham conosco, né, irmão Sônia? Falanges socorristas, médicos, enfermeiros. A falange dos irmãos é muito grande e cresce a cada dia mais. Não é verdade? É verdade. Minha irmã Sônia, esse trabalho que nós chamamos de desobsessão, né, é uma terminologia muito utilizada dentro do movimento espírita, né? A casa da vovozinha já faz esse trabalho. Existem várias casas que fazem esse tipo de trabalho, de diálogo direto, porque esse trabalho de desobsessão, ele não é feito em todas as casas espíritas. Algumas casas fazem, outras não. Isso não quer dizer que uma casa seja melhor que a outra porque faz esse tipo de trabalho. À medida que nós formos evoluindo, meu irmão, a gente sabe que esse trabalho, ele vai se sutilizando. A gente, quando tiver espíritos bem evoluídos, com certeza a gente não vai estar precisando de estar perguntando as coisas aos espíritos, porque nós teremos essas respostas mais claras e mais óbvias. Uma vez que nós temos essas respostas todas, os guias apenas nos lembram dessas coisas e lembra de forma amorosa. Não é verdade, minha irmã? Na noite de hoje, eu quero agradecer a irmã Sônia, que faz esse trabalho lá no Centro Espírita Nosso Lar, comigo, com outros irmãos. Tem Cláudia também, que já trabalha lá, tem Valmor, que trabalha lá. É um trabalho muito importante, na minha opinião, porque o trabalho de diálogo com os espíritos, na minha opinião, tem uma palavrinha que talvez ele vai permear todo o nosso diálogo aqui. Chama-se acolhimento. Essa é uma palavra que a gente não pode tirar. Nossos guias espirituais, eles falam isso quase sempre, né, minha irmã? O Preto Velho que trabalha conosco, quase todas as comunicações, ele diz que a gente precisa acolher as pessoas. Não é verdade, minha irmã? Com muito amor. Com muito amor, né? A gente não tem como fazer um trabalho de diálogo com os espíritos se a gente não tiver muito amor para dar. A gente estiver disponível. Não é verdade? É verdade.
Olha só, minha irmã, Não, como a gente fez... Sim, pode falar. Pode se falar. não conseguimos fazer um trabalho que toque o espírito quando a gente está só com a fala técnica. Tem que estar com o coração. A gente tem que estar com a alma aberta. Não tem... Acredita assim que é algo que tem que falar para que ele se aceite, ele se sinta aceito e ele se abra para o que ele precisa naquele momento. Verdade. Olha só, meu irmão. Se você me permite, a metodologia que a gente vai fazer hoje é a metodologia parecida com a última vez que a gente conversou aqui. A gente tem um roteiro que eu vou seguindo, Claro. eu vou fazer uma explanação e eu vou passar na sala para você, e você também pode ir comentando na medida que eu for falando, só você pedir a vez. E também os irmãos que estão aí já podem fazer os seus comentários, podem fazer os seus questionamentos, que na medida que for passando aqui, a gente vai tentar responder ou conversar sobre esses pontos aí, né? Irmã Maricélia Moreira, boa noite. Quem está aí também sabe quem é? Carminha. Carminha. Uma boa noite para Carminha. O pessoal está entrando aí, tá certo? Olha só, eu quero começar por uma coisa básica, meu irmão, a nossa conversa. Começar pela parte do trabalho que é feito. Qualquer tipo de trabalho espiritual que é feito dentro do centro espírita, existem equipes que estão trabalhando. Uma equipe material e uma equipe espiritual. Muitos livros espíritas falam sobre isso. Tanto o livro da codificação, como livros de Chico Xavier, de Divaldo e outros irmãos, eles trazem a respeito mensagens espirituais que dizem que existe, além de nós, que somos apenas, vamos dizer assim, nós somos instrumentos, né? Não precisamos, assim, nos envaidecer, achar que somos... nós somos importantes sim, porque somos esses instrumentos. Mas, assim, nós somos apenas, assim, uma ferramenta na mão de Deus, e que os espíritos, eles vêm para conosco fazer um trabalho compartilhado. É por isso que o médium, que é aquela pessoa que vai fazer esse elo, esse canal de comunicação, ele precisa a cada dia ir se melhorando. E essa melhoria, tanto a nível moral como a nível espiritual. Olha só, já tem uma pergunta aí, ó, de Valmor. Qual a importância e o papel do doutrinador no trabalho de desobsessão? A gente vai falar sobre isso, né? Essa pergunta de Valmor é sobre o que a gente vai falar, viu, Valmor? A importância e o papel do doutrinador. É sobre isso que a gente vai falar. Tem aí, ó, Mauricélia, tá dando uma boa noite, Valmor tá assistindo. E a pergunta de Valmor, basicamente, é o tema de hoje que a gente vai falar. Olha só, a partir disso, meu irmão, nós sabemos que tem todo um trabalho que ele precisa ser feito com segurança. É por isso que o médium precisa de estudo, o médium precisa de uma disciplina para muitas coisas, além da questão moral, a questão dos hábitos de saúde, né? Alimentação, todas essas coisas é importante que se faça todo um trabalho de disciplinamento, tanto espiritual como das coisas materiais. Valmor, deixa eu ver. Valmor não. Você quer outra opinião. Olha só. Aí a gente parte de uma premissa muito importante. Esse trabalho da desobsessão, que é da comunicação espiritual, da comunicação mediúnica, tem uma série de atores, quando eu digo atores e atrizes, protagonistas desse trabalho, do plano material e do plano espiritual, certo? Existe um trabalho que ele é feito desde o plano material que precisa ser organizado. Uma figura importante é o dirigente do plano físico. É a pessoa que dirige os trabalhos. Tem que ser uma pessoa que tem um trabalho muito disciplinado. Lá no nosso lar, por exemplo, o nosso irmão Laelso, que é o nosso coordenador dos trabalhos, é o dirigente do plano físico. Não é isso, Sônia? Aí precisa de orientação, certo? Precisa dele mostrar qual o caminho que deve ser trilhado no trabalho, para que não se perca nesse trabalho. Além do trabalho do dirigente físico, tem um dirigente espiritual. Assim como tem um físico, também tem um espiritual. O espiritual também está olhando por todo o trabalho que é feito durante aquela noite ou aquela tarde, durante o período do trabalho que é feito. Existe o material e o espiritual. Neste meio,
existem as figuras importantes, também importantes, que são os médiuns. Algumas pessoas que não são espíritas, talvez não saibam o que seja um médium, mas eu acredito que hoje em dia, quase todas as pessoas já ouviram falar de mediunidade, de médium, que são aquelas pessoas que fazem a parte da intermediação do plano material com o plano espiritual, trazendo as comunicações e trazendo as energias de um plano para o outro. Esses médiums, esses intermediários, eles precisam de estudo, precisam de exercício. Eles não nascem, vamos dizer assim, prontinhos. Ele vai se cuidando. Ele vem com uma programação, mas vai ter todo um trabalho de disciplinamento, de autoburilamento. Esse médium, que ele se traduz de diferentes formas. Você vai encontrar médium no trabalho de desobsessão, por exemplo, o médium psicofônico. O médium psicofônico, esse nome assim, vamos dizer assim, mais difícil, traduzindo no popular, quer dizer, médium que recebe os espíritos, não é assim, minha irmã? Fulano recebe espíritos, incorpora. Uma linguagem, me desculpe se alguém assim, Neito, Humberto está falando, não, estou falando na linguagem que as pessoas procuram entender. Na linguagem espírita, certo? É psicofônico. Existe um médium psicofônico que é aquele que os espíritos se comunicam. Se comunica guias espirituais, se comunica espíritos sofredores, se comunica espíritos familiares, se comunica uma série de espíritos. E através do médium ele traz as mensagens espirituais. O guia espiritual, ele trabalha com o médium, como diz o próprio nome, orientando todo o trabalho que é feito naquela mesa mediúnica. Aí algumas pessoas, sabe, dizem assim, a mesa que você trabalha é mesa branca. Você já ouviu falar isso? Já, mesa claro. Branca. Claro. Sônia, você é de mesa branca, Sônia? Isso é uma expressão que no início, quando eu conheci o Espiritismo, aí eles falavam, né? Você é mesa branca, que queria dizer a Umbanda leve, que não tinha, que não eram os cultos africanos, eles chamavam de mesa branca. Sim. Pois é. Aí as nossas mesas lá são coloridas, é branca, é de todas as cores, né? O importante é o trabalho espiritual que é feito, né? Trabalho com muito amor, com muito acolhimento. Aí, olha só, nós que somos os médios que trabalham na mesa mediúnica, tem um médium psicofônico, aquele que incorpora, aquele que passa as comunicações. Eu, por exemplo, sou um médium psicofônico, ok? Sônia, que está aí, Castro, ela é um médium também, além de um médium que trabalha no hospital, que é um trabalho de cura espiritual, pode ser considerado como um médium, por exemplo, de cura, Sônia, e tem outras especificidades que eu ainda nem sei, assim, da grandeza do espírito dessa irmã, mas com certeza ela deve ter outras características, outras peculiaridades, mas eu posso dizer que Sônia, ela é um médium de cura que trabalha no hospital, mas também ela tem uma outra especificidade, viu, Sônia? É um médium dialogador, que é o que a gente está tratando aqui. Um médium que eu considero muito importante no trabalho, porque precisa ter conhecimento. Não é que Sônia é melhor do que ninguém, não. Não é que nem eu sou melhor do que ninguém. É um trabalho que tem que ser em conjunto. Tem que ter um médium dialogador, porque o dialogador ele tem uma importância grande. A gente vai ver no decorrer da nossa fala o quanto é importante a gente dialogar com as pessoas. Se no plano material o diálogo ele abre as portas do entendimento, no espiritual também é a mesma coisa. Aquele espírito comunicante que chega lá, ele precisa, acima de tudo, de um espaço de diálogo. E o dialogador faz esse papel importantíssimo. Que, Sônia, é o mesmo papel e o mesmo trabalho que Jesus fazia nos evangelhos. Não é verdade, Sônia? Exato. O mestre Jesus, ele ensinou como é que a gente fazia. Jesus não expulsava os espíritos um chicote, não. Ele conversava, ele dialogava. Aí a gente já vai começar, minha irmã, por esse ponto principal. Existe todo um trabalho de segurança em um centro espírita sério, né, que eu considero um centro espírita sério, aquele que segue a disciplina, as normas de cuidado, porque a gente não pode esquecer os cuidados que tem que ter, né, de diálogo, de oportunidade dos irmãos se comunicarem, certo? Aí, nesse sentido, na sua opinião, meu irmão,
o que eu falei aqui nessa parte inicial, você tem alguma coisa a acrescentar no sentido da importância desse trabalho de comunicação que é feito em uma mesa mediúnica? Pode ficar à vontade, para a gente continuar. Assim, o que eu diria, eu não digo nem, assim, não é importância, é a responsabilidade. A responsabilidade é imensa, porque dependendo de como você acolhe um espírito que chega ali naquela mesa, dependendo de como você se abre para ele, permite que ele também encontre um elo de confiança em você, dependendo disso, é que vai definir como ele vai sair dali naquele momento, se ele vai sair para o mesmo lugar que ele estava, ou se ele vai ser resgatado para ser cuidado com muito amor como ele merece. É verdade. É verdade. Olha só, Sônia, eu vou continuar aqui, daqui a pouco eu preciso uma palavra para você, tá certo? Para que a gente entenda um pouco sobre o que seria um dialogador, ou um médium que trabalha de esclarecimento espiritual, né? Existem várias terminologias, várias formas de você dizer, falar sobre esse tipo de trabalho. Por exemplo, tem centro que chama esse médium que participa do trabalho de desobsessão, que ele não incorpora o espírito, mas ele dialoga com os espíritos, chama-se dialogador. Em alguns outros centros chama de esclarecedor, certo? E em alguns grupos chama-se de doutrinador. Lá no nosso lar, por exemplo, é muito comum chamar de doutrinador, não é verdade? Mas eu não gosto muito dessa terminologia, não. Eu gosto mais de dialogador, eu acho que esse bacana. Esclarecedor. Esclarecedor. O espírito comunicante, né, ele geralmente é um desencarnado, que vem e passa a sua mensagem. São sofredores, são espíritos que necessitam, acima de tudo, de um momento de acolhimento, certo? Precisa ser atendido, porque às vezes uma pessoa que chega lá numa mesa mediúnica, um encarnado, ele está fazendo, acima de tudo, uma caridade, não é para ele só, é para ele, para o espírito que está ali. Ele está fazendo uma caridade, ele às vezes nem sabe o quanto de caridade que está fazendo para uma pessoa, um espírito, como o próprio Evangelho de Jesus diz. É ao próximo, é aquele que muitas vezes nem conhece, ou não lembra que conhece, porque com certeza pode ter alguma ligação de vidas passadas, né? Eu vou falar aqui sobre a questão dos espíritos, que tipo de espíritos comunicantes são esses, mas a gente sabe que tem várias categorias de espíritos que se comunicam. Mas a incorporação é a chamada manifestação espiritual, manifestação mediúnica. Tem um livro que eu vou ler aqui para você e para o pessoal que está aí, de Francisco Cândido Xavier, que ele vai já trazer um pouquinho da resposta que Valmor, ele perguntou a importância do trabalho do doutrinador, que é num livro que é muito conhecido, Sônia, na doutrina espírita, sabe? Principalmente os médios mais experientes da doutrina, lá no nosso lado, o pessoal fala muito nesse livro, é chamado Desobsessão, no livro. Eu acredito que você já deve ter lido. Muitos irmãos espíritas leem esse livro, eu já li esse livro. Nesse livro, ele foi psicografado por André Luiz, um médico espiritual, certo? Na página 24, e ele diz assim, ó, os médiuns esclarecedores, os médiuns dialogadores, ou os doutrinadores, eles são mantidos em um grupo mediúnico sob a condução, olha só, eles são mantidos sob a condução dos benfeitores espirituais. Ou seja, ele não está sozinho, está sendo conduzido também pelos benfeitores espirituais. Não é só o médium psicofônico que faz o trabalho com os benfeitores, não. O dialogador, do mesmo jeito, está sendo conduzido. E esses benfeitores, meu irmão, segundo André Luiz, eles são chamados de médicos, enfermeiros, socorristas, são orientadores espirituais de enfermagem, são médicos de assistência aos desencarnados. Aí você já começa a ver a importância do trabalho, né? Ou a responsabilidade que você está falando. Não é somente de um médium psicofônico, mas também de um médium doutrinador ou médium dialogador. Ou seja, aquela pessoa que às vezes a gente encontra, sabe, Sônia? Pessoas que dizem assim, mas o meu trabalho, ele não tem valor nenhum.
Tá entendendo? Essa pessoa que às vezes vai para uma mesa mediúnica e diz, ah, Maria, o meu trabalho não é bom não, não tem valor, não é só conversar, mas não sabe a importância ou o compromisso e a responsabilidade daquele trabalho que está sendo feito, daquele canal de comunicação com espíritos que estão precisando de se comunicar. Não é verdade, minha irmã? Concordo. E assim, Concorda? eu fico triste, concordo, eu fico triste com pessoas que pensam assim, que não dão importância, que não reconhecem a responsabilidade desse trabalho, porque se ela não encara com responsabilidade, ela não pode ser um bom dialogador. Não pode. Ela não tem nem noção do trabalho que está fazendo. É verdade. Olha só, minha irmã, a gente pode dizer, se eu fosse perguntar assim, o que é um diálogo? Certo? Eu peguei aqui Guerra Pulando Pires, que é outro grande escritor espírito, num livro chamado Obsessão, Passe e Doutrinação. E ele dá para a gente vamos dizer assim, um conceito do que é um diálogo. Um diálogo que a gente está falando aqui com os espíritos. Né? Ele diz assim, o diálogo com os espíritos é uma moderna técnica espírita de ajudar os espíritos através olha a palavrazinha, esclarecimento. O diálogo, segundo Herculano Pires, ele abre a porta para o esclarecimento. Se ele abre a porta para o esclarecimento, a gente leva a crer que muitos de nós que estamos lá, médiuns, os doutrinadores, os dialogadores, os consulentes, como alguns chamam, e os espíritos precisam de quê? De esclarecimento. Não precisa, minha irmã, na minha opinião, de lição de moral, precisa de esclarecimento, de acolhimento, não é verdade? Aí, quem somos nós? Quem somos nós, não é isso? O que nós precisamos no trabalho que nós exercemos olhar o espírito com aquele carinho, aquele amor, com aquele acolhimento, porque nós não sabemos o que fizemos em outras encarnações, não é isso? Então, quem somos nós para chegarmos com julgamentos, condenações? Não existe isso, então já não funciona, porque a primeira coisa que o espírito vai se sentir é rejeitado e ele sai pior do que ele chegou ali. Aí a gente sonha, a gente pensa o seguinte, como é que eu queria ser recebido? Como é que eu queria ser recebido diante de erros que eu cometi? Eu não vou dizer nem depois de desencarnado, agora. Como é que, por exemplo, dentro da minha casa, eu deveria ser recebido pelas pessoas que dizem que me amam? É com acolhimento ou é para botar da porta para fora ou ficar me julgando? Porque esse julgamento, muitas vezes, não leva a nenhum tipo de esclarecimento, porque o ego da gente vai reagir de forma diferente. Não é assim? Exato. É verdade. Não é verdade? É verdade. É tanto que a gente aprende que nós temos que trabalhar numa mesa mediúnica com o coração. E um pouco com a razão, que é necessária, mas o coração tem que estar à frente de tudo. Sempre tem que estar à frente. O nosso irmão Valmor, ele já colocou uma opinião aí. Eu acho que ele já... isso é muito importante, sobre o que a gente estava falando, da responsabilidade, do compromisso do trabalho da equipe mediúnica, né? Muitas vezes observamos que o espírito do médium psicofônico abre espaço para que o auxiliar dialogue. É um trabalho compartilhado, né, minha irmã? A nossa amiga Laudiceia também está aí, ó. Laudiceia. Ela está dizendo nos dirigir a eles com muito amor. Essa é uma... Ela é uma dialogadora perfeita. Laudiceia, pessoa finíssima, viu? Outra dialogadora lá do nosso lado, não é verdade? É verdade. Olha só, eu coloquei aqui, Sônia, no nosso roteiro, algumas características do dialogador, que é como você, que é como eu. Eu já trabalhei muito tempo como dialogador, viu, Sônia? E também já trabalhei, eu acho que uns 15 anos, 10 a 15 anos como dialogador no Centro Espírita.
E também trabalho como dialogador quando precisa, no caso de médicos que estão incorporando, que chama para dialogar, porque a gente também pode trabalhar dessa forma, né? Claro. Olha, Laodiceia está dizendo aí, gratidão, viu? Gratidão. Olha só, eu coloquei aqui, Sônia, algumas características, certo? Ó, deixa eu ver se está aqui. Laodiceia está dando gratidão. Valmor tá, ó, acredito que o médium esclarecedor recebe as intuições do grupo de espíritos que estão naquele ambiente de diálogo, prestando os esclarecimentos, não só aos espíritos, que se comunique à pessoa que busca e faz a consulta. Isso mesmo, né, Sônia? É verdade. Isso mesmo. Nós exatamente isso o tempo inteiro. Só abrir o canal, né? Olha só, existem algumas características, certo, do bom dialogador, certo? O bom dialogador não é aquela pessoa que é o bam, não, que é a pessoa que fala coisa bonita, não. Existem algumas características. Por exemplo, primeira característica de um bom dialogador, a sua formação moral. Quando a gente fala de formação moral, a gente não está falando de moralismo. Aquela pessoa que em tudo vem o moralismo na frente, mas a ética, que é mais do que o moralismo, não é verdade? A moral e a ética que caminham juntos, no sentido de saber trilhar o caminho do certo e do errado diante de uma visão espírita e de uma visão cristã. E eu vou mais além, sabe, minha irmã? Não somente uma visão espírita e uma visão cristã, uma visão espiritual, porque abrange todas as religiões, as correntes religiosas. A gente precisa ter não ter essa pretensão de achar que nós temos a verdade absoluta em termos do trabalho de desobsessão, do trabalho espirituais. Existem co-irmãs de religiões co-irmãs, como a Umbanda, o Candomblé e outras mais, que também fazem trabalhos fantásticos dentro das suas searas, das suas especificidades. Não é verdade, minha irmã? É verdade, sim. Com certeza. Olha só, além dessa questão moral, que eu acredito ser muito importante, certo? Existe também afeição sem privilégios. A gente não está lá para ter nem privilégios, nem privilegiar ninguém. Não é verdade? O médium dialogador, ele precisa ter muito cuidado. Eu falei no início que ele tem que ter disciplina. Para a disciplina, tem que ter o hábito de estudo, o hábito de oração. A gente não pode ir para um trabalho de desobsessão, um trabalho de diálogo com os espíritos, com a cabeça cheia de problemas, pesado, vamos dizer assim, com a energia para baixo. Você tem que fazer uma limpeza na sua mente para ir com a mesa por inteiro, por completo. Você não pode ir com uma mesa mediúnica doente, cheio de problemas. Como é que você vai estar numa mesa doente? É melhor que você vai fazer uma consulta para você se tratar primeiro. E depois você ir trabalhar. Tá entendendo? Eu posso estar sendo assim, bem radical. Eu sempre faço isso. A gente tem que ter humildade, né, meu irmão? Tem que ter humildade. Nem sempre a gente faz 100%. Eu mesmo, quando eu vejo que eu não estou bem para ir para o trabalho, eu faço uma consulta para depois ir continuar o trabalho, né? Embora que a equipe espiritual faz todo um trabalho de segurança, de auxílio, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Hábito de estudo. Certo? Trabalho, a gente tem que ter cuidado, até com a alimentação a gente tem que ter cuidado, né? Conhecimento doutrinário, exatamente. Conhecimento doutrinário é muito importante. Em termos evangélicos, quando eu digo evangélicos, para trazer a mensagem, porque quando a gente vai dialogar com os espíritos, a gente precisa ter conhecimento não somente da doutrina, mas a gente leva uma palavra de conforto, uma palavra de amor, uma palavra de carinho, que são as palavras de Jesus, por exemplo. Você mostrar para aquele espírito, tanto o consulente como o desencarnado, que o mundo não se acabou. Que ele tem a possibilidade de modificar a sua trajetória, mesmo no plano espiritual. Daqui a pouco ele volta de novo para o plano material para seguir a sua vida. No plano espiritual, na erraticidade, como a gente chama, ele pode continuar também a sua jornada, né? Precisa ter brandura, precisa ter firmeza, o que a gente chama de tato psicológico, não é verdade? A gente precisa ter autoridade fundamentada no exemplo, porque os espíritos sabem de tudo. A gente não pode chegar lá e ser uma coisa que não é, porque os espíritos vão chegar e fazer, mas meu irmão, você é assim, assim, assim. Até para você rebater isso,
você tem que ter cuidado com o que você vai falar. Porque É eles verdade. sabem, né? Você tem que ter sinceridade, você tem que ter entendimento, você tem que ter uma palavrinha que você falou aí, bons sentimentos. Eu coloquei aqui algumas características que, na minha opinião, são importantes para um bom dialogador. Além dessas, ou em relação a essas, meu irmão, o que é que você tem a falar? Se você tem alguma coisa a acrescentar, alguma opinião, você acha que realmente o caminho é esse? Sim, com certeza. Eu vejo assim, eu me baseio muito assim com como eu me comporto na mesa mediúnica. A sinceridade e a humildade são pontos chaves no atendimento, porque você tem que entender que se você você não é sincero, você não é aberto, então você não é coerente com o que você faz, com o que você diz ali naquela mesa, eles percebem e eles perdem o respeito por você. É necessário que você esteja ali inteiro, de uma forma aberta, cheio de amor, mas acima de tudo, com a sinceridade absoluta, reconhecendo seus limites. Mesmo com os defeitos da gente, né, Sônia? Porque a gente não é Com perfeito. certeza. Mesmo com defeito, você tem que saber falar dos seus defeitos, mas de uma forma que você seja sincero. Porque não adianta chegar lá e dizer, eu não sou assim, e você ser assim, e dizer para você que você é assim. Tá entendendo? Eu já escutei tanto isso de um médico, já, de Ô, espírito, eu já escutei. Ô, Pensa Sônia, que eu tem não uma conheço coisa. você, não, né? Diz assim, ó, você está dando uma distância incessante, né? Assim que diz, usando a pele de cordeiro, usa muito isso. Né? Exato. Aí você tem que ter equilíbrio até para aceitar isso e saber lidar com essas coisas que acontecem, né? Porque eu vou dizer para você, nem eu, Sônia, nem você, nós somos perfeitos. Nenhum. Que vão chegar lá, não vai encontrar dois seres perfeitos. Temos defeitos. A gente sabe que temos que lidar com esses defeitos nossos para saber dialogar com aquela pessoa que vê aquilo ali e fica jogando muitas vezes na cara da gente. Não é verdade? É verdade. Olha só, tem uma pergunta aqui que o irmão Valmor fez, que eu acho que tem tudo a ver com você. Ele disse assim, e a descrição desse trabalho, como deve ser trabalhada? Eu costumo dizer, Sônia, eu vou passar a palavra para você, certo? Mas eu costumo dizer que um trabalho mediúnico, as coisas que acontecem ali na mesa devem ficar ali na mesa. É um trabalho de muita descrição. É como um psicólogo, como você. O que vai para o seu consultório, você não está espalhando para as pessoas os detalhes da vida das pessoas. E o médium que faz isso, na minha opinião, está fazendo de forma equivocada, porque uma pessoa que chega ali está abrindo seu coração, está se abrindo para você, e você sai espalhando histórias que a pessoa teve uma abertura ali para as pessoas, na minha opinião, além de uma covardia, é também uma falta de ética profissional espírita, que também tem uma ética espírita. Não é verdade, minha irmã? O que é que você acha? Uma falta de respeito com a pessoa encarnada que está ali, levando um problema, confiando naquele médico que está ali, naquele esclarecedor que está ali ao lado escutando, como também com o próprio espírito desencarnado. É verdade. A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque isso é uma coisa muito delicada, isso é uma coisa assim que mexe nos brilhos de qualquer pessoa, então a gente tem que ter respeito, se fazer merecedor de estar ali naquele trabalho tão belo. Particularmente eu amo esse trabalho, amo de paixão. Olha só, minha irmã, tem uma passagem no livro dos médiuns, que é um livro que eu recomendo para aquele médium que quer ser um bom dialogador, certo? Aquele médium, aquela pessoa que quer desenvolver a mediunidade, que quer, vamos dizer, educar, porque até a palavra desenvolver eu acho meio complexo, assim, educar a mediunidade. O livro dos médiuns é um livro ótimo, perfeito para aquela pessoa que quer compreender um pouco mais sobre mediunidade, né? Aí tem uma passagem que diz assim, que diz assim, olha, em relação a essa parte, praticar o espiritismo experimental sem estudo
A pessoa fazer um trabalho de doutrinação sem estudo, né? É o mesmo que querer efetuar manipulações químicas sem saber de química, sem você ter propriedade do que está fazendo. Não é interessante que você vá para uma mesa mediúnica despreparada, tanto em termos de estudo, como em termos, vamos dizer assim, vibratórios, energéticos e espirituais. Não é isso, minha irmã? É um risco muito grande, né? É um risco muito grande. É verdade. Aí vem... se você não tem conhecimento. É verdade. Aí... Além de desrespeitoso, é muito perigoso. Aí vem, minha irmã, uma das coisas mais importantes no trabalho do dialogador, uma das funções que a gente falou aqui, que é a palavrinha que a gente mais fala quando está se tratando de comunicação, de diálogo com os espíritos, principalmente os sofredores, que é a palavra acolher, o acolhimento. Uma das funções do médium doutrinador é o acolhimento, é através da escuta das suas dores, do seu sofrimento, das suas histórias. E nós, enquanto médiums, também os dialogadores, precisam ter a habilidade de ouvir, não é somente de falar, de ouvir. Aquele momento da consulta espiritual, para mim, é um momento muito importante, que é uma escuta terapêutica, na minha opinião. Não é verdade? Você também concorda com isso? Ouvir com a alma, né? Ouvir com os ouvidos, mas ouvir com o coração. Sem isso, não funciona. É verdade. Você não consegue adentrar no mundo daquela criatura que está ali. Não consegue. Aí, minha irmã Sônia, aí vem uma pergunta importante. Mas acolher? Acolher como? É acolher de qualquer jeito? Não é acolher de qualquer jeito. Por exemplo, você está lá numa mesa mediúnica, o espírito vem, você diz, vamos, você tem 3 minutos para falar, vamos subir. Isso é acolhimento? Não. Mas isso acontece? Muito. Acontece. Isso, para mim, não é acolhimento. Acolhimento é outra coisa. Acolher, você precisa ter uma escuta, você precisa acolher sem pré-julgar, sem ter preconceito. É você imaginar que aquele espírito que está ali é como se fosse um filho seu, ou alguém que você ama muito. É simples, Sônia, é simples até demais. Aquela pessoa que está na sua frente, certo? Você tem que ver assim, ó, poderia ser seu filho, poderia ser alguém que você ama, aquele espírito. E às vezes até é, porque ele, minha irmã, ele está sofrendo. E muitas vezes o dialogador, ele vai dar uma coisa que a gente precisa, que é o colo espiritual. Que a gente precisa. Não é isso, minha irmã? É verdade. É verdade? Sem esse acolhimento, sem esse colo, não toca a alma do espírito, não apazigua, né? Não consegue. Tem que ter muito amor, muito amor. Exatamente. Cada trabalho que é feito em uma mesa mediúnica, sabe, Sônia, eu considero como uma história de aprendizagem para a gente mesmo. Eu vejo isso como uma história para a gente. Cada coisa que acontece ali é uma historinha. A gente aprende tanta coisa, né? Verdade. Não, Laudicea falou uma coisa agora que muito espírito diz, é tão interessante. Olha, Laudicea, minha amiga, você me reportou. Tem muitos espíritos, não só foi 1 ou 2 não, que eu cheguei, quando ele chegou, aí barará, com aquela braveza todas as vezes, aí eu escutava, acalmava, tocava, aí eu dizia, eu tô aqui, aí ele fazia, olha, eu já andei tanto, mas ninguém nunca me escutou, nunca me olhou com amor. E é desse jeito. Isso toca meu coração quando o espírito diz isso, sabe? Aí a gente vê como é importante o acolhimento, como é importante você olhar para aquele espírito com amor. Não importa quem ele é. É verdade. Importa que ele precisa. É verdade, precisa. O Valmor já está colocando aí uma opinião, olha, isso mesmo. É um momento extremamente importante para o aprendizado. O aprendizado não só dele, nosso também, né? É verdade. Especialmente quando veio se comunicar e precisa deixar sua mensagem para que possa receber a orientação.
Isso mesmo. Importantíssimo aí. Olha só, minha irmã, a gente falou aqui na importância de saber ouvir. Agora, ouvir como? Ouvir sem ansiedade. A gente não precisa ter ansiedade nenhuma. E a gente ir por um lado que chama tentativa de levar um convencimento através de palavras amorosas, e não de você chegar e dizer, ó, meu irmão, você vai ter que fazer assim, assim, assim. E muitas vezes tem espírito que não aceita de primeira determinadas palavras nossas. Tem espíritos que ainda vêm muito sofridos. Eu não vou dizer nem espíritos duros, são espíritos sofridos. Que vem com uma carga de sofrimento. Mas é exato. Exatamente. E feridos e incrustados, irmã, na alma dessas criaturas, esses sofrimentos. Que a gente precisa tirar, através da nossa conversa, camada por camada de energia, de vibrações pesadas que ficam impregnadas no campo vibracional dele. Não é assim, minha irmã? Exato. É verdade. E às vezes, uma vez só, você não consegue, não. Tem pessoas que vai uma, duas, três, não é isso? Muitos espíritos dizem, eu já vim aqui nessa mesa umas 3 vezes, porque eu preciso ser escutado, eu preciso que alguém me direcione. Eu já ouvi isso de espírito, sim. Ou então eles chegam, né? Eu vim aqui só para ver o que é que você vai dizer. É verdade, né? Eu quero vir aqui só para ver se você está falando, é verdade. Já aconteceu muito isso. A gente precisa ter muito tato, sabe, minha irmã? A gente ouvir, como você mesmo falou aí, com a alma. Não é só com os ouvidos mecânicos que a gente precisa ouvir, com a nossa alma, né? É com o sentimento que a gente precisa ouvir esses irmãos, né? Assim? Olha só, tem uma coisa bem interessante que o médium dialogador precisa, que é a chamada intuição. É uma direção. Porque o médium dialogador, ele pode não estar, entre aspas, incorporado com guias espirituais. Mas ele tem uma faculdade mediúnica que vai estar o tempo todo ali trabalhando, que é a sua intuição. E que precisa estar conectado com o espírito através do acolhimento daquele espírito, daquela escuta. Porque quando você está de forma sóbria, consciente, conectado com aquilo, você vai compreender aquela história e você vai receber a intuição dos irmãos espirituais que estão participando daquele trabalho para dar a melhor palavra e o melhor encaminhamento, o melhor esclarecimento para aquela pessoa através do diálogo, proveitoso entre ambos. Lá não tem quem ganha, não. Todo mundo ganha. Não é, porque fulano conseguiu vencer. Não. A gente não está lá para dizer, nós conseguimos vencer os espíritos. Não. Somos vitoriosos de todo lado, porque aquele que se esclarece, aquele que tem esclarecimento também é um vencedor. Não é assim? É um amigo que você ganha, né? Um amigo. Chico Xavier fala muito sobre isso. Fala muito sobre isso, né? Olha só, como identificar essa intuição? Às vezes a gente não tem noção, mas é preciso a gente fazer o quê? Experienciar. É trabalhar. Não adianta dizer, eu não vou, quando eu tiver 80 anos de idade, você tem que começar agora. Começar a trabalhar devagarinho. Nos primeiros momentos, talvez você não tenha essa intuição tão aflorada. Você vai percebendo aos poucos, através de ideias, de quadros mentais que vão vindo das situações. Eu acho que acontece muito contigo, Sônia. Você vê quadros mentais daquele espírito. Porque comigo que eu estou trabalhando com os guias espirituais, acontece muito de eu ver os quadros mentais e às vezes até a gente se calar e não falar tudo. A gente fala o que precisa ser falado, o que precisa ser orientado. Não é verdade, minha irmã? É verdade. O diálogo tem que ser objetivo e ele precisa ser bem direcionado e profundo para que toque. Não precisa excesso de palavras, precisa excesso de sentimentos, de acolhimento, de amor. E aí, como você mesmo, é verdade, como você mesmo falou, né, Sônia, a gente precisa ser objetivo. Não adianta a gente ficar enrolando. A gente ir em cima da pergunta e em cima do que está precisando ser feito. Se é feita uma pergunta, a gente tem que responder a pergunta que está sendo feita. Tem que ir no ponto-chave, né, Humberto? Tem que ir no ponto-chave e falar
Mesmo coisas que ele não gosta, mas falar coisa de forma amorosa. Não é verdade? Exato, suave, suave. É Suave, é suave. Essa intuição você vai experienciando, depende muito da humildade. Você tem que ser uma pessoa humilde que vai aceitando essas ideias aos poucos. Umas que são suas, outras que não são. O médium, ele tem que trabalhar muita vaidade, porque muitas vezes ele vem, os guias espirituais trazem mensagens fantásticas. Aí o médium pode dizer, fui eu. Você sim teve a participação importante, mas o médium, ele tem que abrir um canal com esses espíritos que estão ali. Até os espíritos sofredores, eles são importantes, porque eles mostram direcionamento do que não seguir e até do que seguir. Quantos e quantos, minha irmã, espíritos que o povo diz assim, são espíritos das trevas. Eu não via como espírito das trevas, eu via como irmãos, que precisavam de um diálogo, de uma conversa, né? Olha só, antes de você falar um comentário, vamos estar dizendo, isso mesmo, Beto, a orientação dos espíritos nos ajuda a dar uma orientação adequada. Inclusive o espírito do médico psicofônico abre espaço para que o médico comunicante dê a orientação. Muitas vezes sentimos as energias circulando pelo nosso corpo, é verdade. É verdade. Aí, olha só, minha irmã, a gente vai partir para uma fase aqui, que é chamada as fases de um diálogo. Um diálogo espiritual que a gente está falando. Ele tem fases no trabalho lá. A gente colocou aqui no nosso roteiro algumas fases. A primeira fase, para aquela pessoa que quer compreender como é que Sônia Castro trabalha lá no Centro Espírita Nosso Lar, no trabalho de dialogadora. O trabalho de Sônia, assim como de muitos médicos, tem fases. Por exemplo, a primeira fase, que você pode falar sobre ela daqui a pouco, né, é a chamada fase de boas-vindas com carinho e respeito. O espírito chegou, você vai fazer o quê? Dar boas-vindas. Você não pode dizer, numa fase de recepção, que a pessoa está chegando na sua casa, pode ir embora. Não pode. Essa é a primeira fase, minha irmã. Aí vem as perguntas. Você tem que ter, uma certa, não é só inteligência, sabedoria e sentimento do que perguntar. Porque as perguntas vão direcionar o que precisa ser orientado. Uma casa espírita tem que acolher as pessoas. Não é verdade? Essa primeira fase, o que é que você acha da importância desse trabalho de boas-vindas, que é a primeira fase para o espírito que está chegando para dialogar? Eu considero assim importante, porque quando ele chega, principalmente os mais sofredores, os endurecidos, os assustados, eles chegam e eles já ficam esperando serem rechaçados, como em muitos lugares acontece isso por falta de conhecimento. Aí quando você olha assim para ele, você faz, seja bem-vindo, meu irmão. Você está numa casa de luz, de caridade. Aí ele desarma. Mas sabe por quê? Mas isso tem que ser do coração. Eu tenho uma coisa que eu até já perguntei ao meu padrinho várias vezes. Meu padrinho, eu sou muitas vezes brava, feito um siri. Mas quando eu estou dialogando... o espiritual do preto velho. É meu preto velho, lembro. Porque eu só chamei de meu padrinho. Então, eu digo assim, eu não entendo porque quando eu estou assim na mesa medíocre, que eu estou dialogando com os espíritos, por mais endurecidos que eles chegam às vezes agressivos, mas olha, vem uma onda de amor tão imensa que eu sinto, não é aquela coisa assim, eu vou ter que fazer, não. Eu me emociono, eu choro com eles. Eu assim, também, viu? Às vezes assim, o encarnado eu não tenho tanta coisa como o espírito quando ele chega, amolece meu coração na hora. Então eu recebo com tanto amor. Eu seja bem-vindo. Aí ele faz, que bem-vindo, eu não sou bem-vindo aqui. Eu digo, sim. Aí às vezes uma coisa que é importante você falar com a alma e falar de verdade, porque eles percebem, né, através de quando eles têm algum conhecimento, tem técnica, através da nossa glândula. Então ele percebe se você está falando ou não, né? É a verdade. Então, aí eu sempre costumo dizer, meu irmão, sinta, você tem a capacidade de sentir se eu estou mentindo ou não. Aí ele faz, tu tá sendo sincera. Então, quando você abre a alma, você acolhe. É por isso que eu amo tanto esse trabalho, amigo, eu amo. Eu também, viu, minha irmã? E olha só, quem está aí é Daniela Ventura, sabe quem é? Ela
Tá dizendo, meu padrinho de Aruana. Sabe quem é Daniela? É Aruana. Daniela Ventura é a filha de Valmor. Ah, é? É, é verdade. Eu chamo ele de meu padrinho porque nós temos uma história, né, Humberto? Verdade. Preto Velho, uma história de outras encarnações. Exatamente. Ele me contou. Olha só, Valmor também tem outra opinião. Olha, isso mesmo, Sônia, esse sentimento nos invade nesse trabalho, esse sentimento que você falou aí. A segunda fase, Sônia, porque a gente já está com o tempinho avançado, eu vou ver se eu avanço aqui também no roteiro. Hoje eu estou falando demais, vou ficar aqui agora. Não, sou eu que estou falando demais, mas esse tema é bom, Sônia, esse tema é bom, viu? A segunda fase é a fase do chamado de ouvir, que a gente falou, da escuta. Você acolhe o espírito, você vai escutar aquele espírito, você vai ver o que tem, aquela pessoa tem, aquele espírito tem a dizer, o que o consulente está querendo saber para você pontuar as coisas direitinho, né? Para você ir na questão central, para você não ficar perdido, para você não ficar com raiva, para você não ficar na dor, para você não ficar na angústia. A gente não pode se misturar com as energias daquele espírito, naquele sentido de você entrar naquela vibração. Se o espírito disser uma coisa, você rebater e ficar brigando com o espírito. A gente não está ali para compactuar dessas energias assim, não. Pelo contrário, energia de luz. Olha só, a terceira fase, controle sua curiosidade. É meio difícil, mas a gente precisa controlar. A curiosidade, né? Apenas a gente perguntar o que é que vai ajudar aquele espírito. Não precisa a gente estar sabendo milhões de detalhes, porque muitas vezes a gente pode estar machucando aquele irmão. Não, isso é verdade, você vai perguntar o que precisa ser perguntado. Se ele não quer falar, você não vai invadir o espaço daquele irmão. Respeito. Vai falar no momento que respeito, você tem que respeito com os espíritos, né? Dialogar com espíritos é você ter respeito com os espíritos. Não é só com o desencarnado, né? Com o encarnado também que a gente precisa ter esse respeito, né? A gente não parta para conselhos, para dar lição de moral, que a gente não está lá para isso. A gente precisa mostrar que a gente entende um pouquinho de certos assuntos, mas que a gente não é assim melhor do que ninguém. A gente tem o nosso defeito, mas a gente está lá para compartilhar daquele momento de energia, né? A gente precisa, em outra fase, na quinta fase, conscientizar de que cada espírito é uma história, então não há diálogo padrão. A gente não pode dizer, olha, todo diálogo é assim. Não. Cada segunda-feira. Olha, Sônia, cada segunda-feira que a gente está no trabalho mediúnico, você pode confirmar aí. Muitas vezes, ele por exemplo, numa segunda-feira só trabalho de magia, só trabalho sobre casamento, mas nenhum é igual ao outro. Não é verdade, Sônia? É verdade. Isso acontecia ou não, lá quando a gente estava trabalhando no nosso lar? Acontece, sim. Cada história tem a sua nuance, a sua característica. Não tem como uma metodologia para todos os espíritos, não. É por isso que é importante o sentimento, porque o sentimento não segue essa regra, né? O sentimento acolhe, independente do que chega. É uma coisa mais livre, né? Olha, o almoço ainda está dizendo aí, é só para provocar. Ele gosta, eu gosto de Valmor provocador. Ele diz assim, olha, só para provocar, o papel do médico comunicante na Umbanda chama-se cambono. Você já ouviu falar disso? Já, claro. Eu vim da Umbanda. Não era bem propriamente Umbanda. Eu vim de centros de cultos africanos. Eu conheci, adentrei no mundo espiritual através dos cultos africanos, com muito amor e com muito orgulho. E, com certeza, é isso que eu acho bonito em você, sabe, Sônia? O respeito que você tem pelo trabalho que você fazia, né? Com certeza, meus guias. Aprendi muito. Exatamente. E esse diálogo, sabe, Sônia, com esses espíritos, independente da Umbanda, Candomblé, no centro espírita, ele depende das necessidades dos médicos, dos médicos e do que o espírito está precisando ouvir. Por exemplo, tem espíritos que chega lá na mesa mediúnica, você vai ver que ele está com uma fixação mental, né? Uma fixação mental, está com uma raiva, está com uma revolta, está com uma vingança na mente, né? Aí ele está fixado nessa mente, o que a gente tem que fazer? Deixar ele falar, desabafar, ele se acalmar para a gente procurar tentar ele naquela fixação mental que não vai levar ele a lugar nenhum. E a gente tentar reconectá-lo, conectá-lo com a energia de amor, com a energia da lembrança, por exemplo, uma coisa infalível, sabe, Sônia? Para um trabalho é você trazer a família.
uma mãe amorosa. Exato. É assim, Sônia? Eu faço muito isso. Eu faço muito isso. E realmente é como se fosse um bálsamo. Chega, eles suavizam as feições do médium quando a gente fala da família. Realmente é importantíssimo. Olha, um salve aí para Umbanda. Daniela de Ventura tá dando aí, ó. Salve. Olha só, tem outros espíritos, sabe, Sônia, que eles chegam lá com as mutilações, eles chegam meio assim, na mente deles, mutilado, deformado, dizendo que não tem perna, dizendo que tá morrendo. A gente tem que acolher os espíritos, né? Via de regra, esses espíritos desencarnados, eles se apresentam cristalizados na mente deles a forma como ele desencarnou. Aí é por isso que é comum a gente chegar com essas coisas, né? Aí a gente tem que fazer o quê? Tentar, através do diálogo, através da conversa, libertar aquele espírito daquele sofrimento que ele está passando, né? Em caso de mutilação, por exemplo, podemos ajudar esses espíritos a recompor até o órgão dele que foi plasmado em uma cirurgia, através de medicações espirituais, através de um trabalho com a equipe dos médicos e enfermeiros espirituais. Não é isso, Sônia? O som surgiu. Está me ouvindo? Agora está me ouvindo? Agora estou. Daniela Ventura disse que, infelizmente, alguns pentecostais são bem agressivos com os espíritos, que não deveria, né? A gente deveria acolher esses espíritos. Mas é porque eles não conhecem, né? Não conhecem a forma deles é um diálogo diferenciado, né? Outro caso são aqueles espíritos, irmã Sônia, que traz as suas dores. Quando traz as suas dores, a gente tem que acolher essas dores, saber o porquê de estar passando por tudo aquilo, né? E como diz os irmãos espirituais, acolher as dores desses espíritos. Também é muito comum a gente encontrar aqueles espíritos confusos. Não sabe nem que desencarnaram. Não sabe o que é que está acontecendo. Assim, onde é que eu, né? Aí você vai começar a trazer uma mensagem. A gente nem pode, por exemplo, chegar assim, você morreu. Até para você dizer que desencarnou, você tem que ter um cuidado com as palavras. Com suavidade, né? Com suavidade. Com suavidade, né? Porque é uma coisa forte para esses espíritos, né? Que ele precisa ter uma palavra de acolhimento, né? Esse diálogo, ele tem um procedimento, né? Eu coloquei alguns aqui que eu vou ler, porque senão não vai dar tempo de terminar, não. Eu vou só ler. Mas, por exemplo, deixa eu falar só uma coisa rápida, bem rápida. Pode ficar à vontade. Aos espíritos que chegam feridos, ou então assim com muito ódio no coração. Eu tenho assistido muito a umas palestras de Wagner Borges, que ele trata sobre o burilamento das energias sutis e tratamento dos chakras, né? E a aplicação junto com a energia, a amorosidade naquela área que está ferida. A gente chama os mentores, né, que são médicos, enfermeiros, os analgésicos, mas a gente vai ali, pondo as mãos naquela parte que está, e a gente vai mexendo no médio, e o espírito vai e consegue sentir o braço, tira do lugar, você emana energias de cura e de luz. Tudo isso você tem que fazer com amor, é muito importante. É verdade. Agora mais do que eu não compreendo isso. Exatamente. Sônia, eu vou citar aqui alguns procedimentos, eu não vou me debruçar sobre ele, porque é muita coisa. Por exemplo, lembre-se que nem todo espírito é espírita, porque acredita em Deus, é por isso que tem que acolher, né? Chega espírito de evangélico, de católico, tudo a gente tem que acolher. Converse sempre de olhos abertos, atentos ao médium. No caso do gestual mais agressivo, chame pelo médium solicitando cooperação do dirigente. Certifique-se que o médium está bem ao término do diálogo com o espírito comunicante. Toda vez a gente faz isso, né? Sempre a responsabilidade nossa com o médium é muito grande. Exatamente. Tem que ter todo um trabalho de cuidado com a equipe que está sendo trabalhada, tanto espiritual como material. Seja sempre sincero, a gente já falou isso. Não decore frase ou texto. Não adianta a gente levar coisa mecânica decorada. A palavra deve sair do
oração, é como uma prece, né? Não acolha provocações e nem se deixe levar pelos elogios ou ameaças. Não podemos. O objetivo é levar à reflexão, não ao convencimento. A gente não está lá para convencer ninguém. Né? É refletir, né? Não deixar o espírito falando sozinho. Ei, vou ficar falando sozinho, eu vou ali na outra mesa. Pelo amor de Deus. Nem né? pensar. É assim, nem pensar. Né? Nem pensar. Não alterar a voz, não se irritar, nem responder à altura. Também não. É com amorosidade. Até o tom de voz a gente tem que ter cuidado. Não se submeter, nem aceitar o exame, sem exame, que diz o espírito. Ou seja, acolher o que o espírito está dizendo, mas nem tudo que ele diz é verdade. Tem coisa que está passível de erros, de equívocos, como nós também estamos passíveis de erros e equívocos. Olha só, muitas vezes tem espíritos que eles ficam na tentativa de desviar a atenção da gente, para não ir no âmago da questão. O dialogador tem que ter cuidado. Exatamente. Por exemplo, a gente não pode desviar a atenção. Eles quando usam ironia com a gente fugir às perguntas, não pode. A gente ter respostas com outras perguntas. A gente perguntar. Quando perguntar a gente perguntar também a eles. Né? Porque eles zombam mesmo. Exatamente. Envolver todo o grupo na conversa, o consulente que está lá, a pessoa. Agora, você não pode deixar correr como um cavalo. Tem que ter no cuidado, né? De uma conversa, num diálogo, né? Você não pode fazer os gracejos, começar a rir do espírito. Tem que dar para rir de ninguém. Não, né? Não. Estabelecer um diálogo com outro dialogador, tá lá numa mesa conversando com o outro lá. Não, o trabalho tem que ser focado ali. Né? Tem que estar focado, porque se você não está focado, você vai captar muitas vezes energias bem densas que estão ali só esperando uma chance, né? Tem que estar atento no trabalho que está sendo feito ali, né? Captar os pensamentos dos demais trabalhadores que pensam em intervir, porque acontece tanto de irmãos que às vezes querem intervir, não. Cada um faz o seu trabalho, cada um no seu quadrado, né? E é importante que a gente respeite, né? A gente não entrar em ameaças, nem ameaçar espírito e nem se sentir ameaçado pelos espíritos. Não precisa. E Humberto, nesse caso aí, a questão da firmeza que você tem que ter, porque muitas vezes chegam espíritos agressivos, querendo derrubar a mesa, querendo bater no consulente, então você tem que mostrar uma autoridade, agora uma autoridade equilibrada. Já aconteceu isso lá na mesa, e eu tive que falar sério e tive que falar no tom alto, mas depois eu disse, meu irmão, acalme-se. Aí pronto, aí ele vê que você tem que mostrar que ali é uma casa séria e que tem a responsabilidade e que tem autoridade necessária no momento certo. Exatamente. Aí olha só, Sônia, aí a gente já está partindo para o final. Existe e eu pergunto que eu falo, existe um tempo de diálogo? São 5 minutos? A gente já falou lá no início. Não. É o tempo necessário para ser feito. Não a regra fixa. Não a regra fixa. É o momento que é necessário para o espírito sair daí melhor do que chegou. Isso é uma obrigação. Nossa. Agora, não é interessante que fique assim também alongando. Não, lógico. Não é um bate-papo. Não é um bate-papo. Geralmente, Sônia, eu costumo dizer assim, que se algumas pessoas perguntam quanto tempo, não tem tempo fixo, mas eu acredito que, assim, por exemplo, você está numa mesa mediúnica, uns 10 a 15 minutos por pessoa, é um tempo suficiente para você começar um trabalho. E você percebe. A própria espiritualidade intui. Tem casas espíritas que eles adotam um número X. Isso não quer dizer que é melhor ou que é pior, não. Na minha opinião, o trabalho que a gente faz lá na mesa, a gente não segue essa regra, mas a gente não passa e estende muito tempo, uma meia hora com uma pessoa só. É até uma falta de caridade, não é verdade? Inclusive com o outro que está aguardando, né? Ó, o Valmor está dizendo aí, depende da complexidade do problema, isso é verdade. O tempo de diálogo é difícil. As comunicações espirituais, o dialogador só deve atender um espírito de cada vez. Você não vai atender 10 espíritos de uma vez, um de cada vez. Né?
para que possa usar a sua intuição e levar a palavra que aquele espírito está precisando, né? Nesse caso, se aplica aos grupos mediúnicos, não é um atendimento como o nosso, né? Esse item aí. O dialogador, Sônia, deve perceber o nível de compreensão do espírito e buscar falar de uma forma simples e clara para que o espírito entenda. Não adianta você levar palavras bonitas que o espírito não vai entender. Não é verdade? Com certeza. Aí, para concluir, Sônia, a gente pode dizer que o diálogo ele é muito importante. Ele se for praticado de uma forma plena, consciente, a partir desses princípios, vai atingir tanto o espírito sofredor, que chamamos de obsessor, como o obsidiado, os assistentes, o próprio dialogador, o desencarnado. Todo mundo está sendo atendido, está recebendo as bênçãos do plano espiritual. Ou seja, o trabalho de diálogo com os espíritos é, acima de tudo, um trabalho de acolhimento e de aprendizagem, não somente para os espíritos, mas para a gente também que está trabalhando. Não é verdade? Com certeza, com certeza. E o consulente, quando chega também, a gente esclarece, né? Porque tem consulentes que vêm, assim, com umas ideias, com um conhecimento bem limitado de determinadas coisas, vem com um comportamento bem equivocado. E a gente conversa também com o consulente, e às vezes ele fica observando você falar com o espírito, e a partir do que você está falando com o espírito, ele está aprendendo. É um aprendizado que engloba o médio psicofônico, o esclarecedor, o espírito, aliás, os espíritos, que não é um só que está ali, né? Uhum. E o consulente que está ali naquele momento. É um aprendizado em conjunto. Exatamente. Minha irmã e amiga Sônia Castro, a gente vai fechar nossa live, já a gente passou 16 minutos, não tem nada não. Pessoal, eu queria ter ficado nada, eu fui quem falei demais. Sônia. Quero agradecer muito a sua presença, a sua contribuição, a sua fala. A gente vai encerrar, como sempre a gente faz, com uma prece, certo? De agradecimento à espiritualidade maior. Eu queria agradecer a você, certo? Você tem alguma coisa para fechar a sua fala? E eu fazer a prece para a gente terminar? Pode ficar à vontade. Esse mês é o mês que é comemorado, é o mês dos guardiões e guardiãs. Certo. Que eu amo de paixão e tenho um tremendo respeito por eles. E eu gostaria que você encontrasse a música que eu amo, Rosa de Fogo, para dedicar a elas com muito amor. Se for possível, se você puder colocar no final, depois já prece. Certo, eu vou procurar a música Rosa de Fogo. Certo, vou procurar essa música e vou realmente, antes de fazer a prece, eu vou botar ela. Tá certo? Então tudo bem, tudo certo. Certo, eu quero agradecer bastante a vocês, aos irmãos que estão aí, o pessoal que está agradecendo, certo? Que está até agora, certo? Conosco. E a gente vai botar a música que você pediu, agradecendo a todos os irmãos espirituais, caboclos, pretos velhos, e gratidão pela paciência, Roberto. Exatamente. Aos nossos irmãos ciganos, né? Que trabalham com a gente na mediúnica. Minha cigana que eu amo de paixão, minha linda, maravilhosa. Essa música também é para você. Vou botar aí, tá certo? Olha essa aí. É linda essa música. Ideia que brotou um dia de um coração cheio de amor.
surgiu a esperança de nascer um grupo que aos poucos se concretizou. Daniele, ó, Daniele. Festivais, lugares, forjas de grandeza e honradez, outras vidas irmanadas se encontraram outra vez. A música nos enraizou, caminhamos nessa jornada, abençoados por Miguel e por Sara, chegando com a leveza do ar, chegando com a beleza do ar, chegando das nuvens da terra, somos Muito bonita, viu, essa música? Linda. Linda, viu, Sônia? Agradecer a escolha da música para a gente finalizar. Para a gente finalizar a nossa live de hoje. Deixa eu botar aqui a gente. Estamos aqui de volta. Agradecer a você, minha irmã e amiga Sônia. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco, compartilhando dessa energia de luz, dessa energia de paz e de bênçãos espirituais. Pela paciência. Pela paciência, né? E a gente vai encerrar, certo? A nossa... Minha música linda que eu amo, Celta. Vamos encerrar a nossa noite agradecendo a todos os irmãos e a todas as irmãs. Divino Mestre Jesus, luz e paz e amor. Neste momento final, queremos agradecer a toda a pleiade de espíritos iluminados, nossos irmãos celtas, nossos irmãos sumérios, nossos irmãos antepassados da África, da Europa e de todos os continentes. Agradecendo a esses irmãos, caboclos, pretos velhos, ciganos, queremos agradecer a grande oportunidade de estarmos aqui levando uma palavra de consolo, levando uma palavra de esclarecimento para cada um dos irmãos e para cada um das irmãs. Que na noite de hoje nós possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para as energias benfeitoras do nosso Senhor Jesus Cristo.
que através dos mentores, que através desses irmãos que auxiliam a todos nós nesse trabalho de intermediação energética e espiritual. Não podemos esquecer também dos irmãos intergalácticos arturianos, de outros planetas dessa Via Láctea e de outras constelações espirituais. Que o arquiteto maior, que é Deus, possa abençoar cada um desses irmãos, desses Cristos interlegiadores. Que o nosso Cristo Jesus, divino Rabi da Galileia, abra a mente de cada um de nós e na sua divina luz, na sua divina paz, traga um medicamento espiritual para cada um de nós que estamos necessitados, que estamos precisando do auxílio espiritual. E que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe e ilumine a cada um dos irmãos. Muita paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe, viu, meu irmão? Muito obrigado. Muita luz para você. E a gente vai encerrando a noite somente com essa palavra final. Gratidão. Que Deus abençoe. Um abraço. Até a próxima, viu? Quinta-feira estaremos aí de volta, falando sobre outros temas. Quinta-feira vamos falar sobre os animais, se os animais têm alma, tá certo? Mas na noite de hoje foi uma noite maravilhosa. Espero que os irmãos tenham gostado. Que Deus abençoe, que Deus ilumine. Mais uma vez, Deus abençoe a todos os irmãos que tiveram a paciência de nos escutar e de estar conosco hoje e sempre. Que Deus abençoe, viu, meu irmão? Uma boa noite. Muito obrigado. Gratidão. Sim,